dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thaís Fortarel, aluna do professor Martinelli, e hoje iremos continuar a temática sobre o nitrogênio, dando continuidade ao podcast anterior. Isso mesmo, Thaís. Eu sou Victor Trindade Marques, também sou aluno do professor Martinelli e hoje iremos iniciar nosso quinto episódio do podcast H2O com o tema Ciclo do Nitrogênio criado pelo homem. Os tópicos deste podcast serão, recapitulando o podcast anterior e seus principais tópicos, meio ambiente e metas mundiais, e diminuição do uso de nitrogênio atualmente, referente ao Brasil, China e Estados Unidos. Iniciaremos recapitulando o que vimos no podcast anterior. Entre a explicação sobre o ciclo do nitrogênio e suas vertentes, falamos algumas de suas principais características e sua relação com solo, planta e atmosfera. Falamos também do Haber-Bosch e seus impactos no solo e na vida terrestre, e por fim, conversamos sobre os efeitos reativos do nitrogênio no meio ambiente e na sua correlação à produção de alimentos. Bom, para exemplificar o que estamos falando no episódio anterior e neste, colocamos este diagrama para a interpretação. No caso, nós podemos relacionar o Haber-Bosch, pois este surgiu com a falta de nitrogênio no solo, pois estava afetando diretamente a produção agrícola, ocasionando a fome. Nesse sentido, nós temos aqui o ciclo envolvendo todos os parâmetros, entre a atmosfera, ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos e, de fato, as atividades humanas, que é o foco deste podcast, no qual temos a produção de alimentos, consumo e produção de energia. Em produção de alimentos, conseguimos ver que faz relação com a cultura, animal e o solo, novamente tendo a questão do consumo e reforçando a questão dessa aplicação. Ademais, é possível notar as várias formas em que o nitrogênio está localizado neste diagrama e também as setinhas vermelhas simbolizando a perda de nitrogênio para a atmosfera e assim por diante. Agora iremos ressaltar 3 tópicos importantes correlacionando meio ambiente e metas mundiais. Em primeiro lugar, temos a chuva ácida. As chuvas ácidas são produzidas em ambientes poluídos com dióxido de nitrogênio, NO. Contém em sua composição o ácido nítrico, HNO3, sendo que este é tóxico, e assim como o ácido sulfúrico é corrosivo e causa vários danos à natureza, como a contaminação no solo, por exemplo. Solos mais ácidos ficam cada vez mais ácidos, perdendo nutrientes e danificando as plantas superficiais, além do poder de contaminar os lençóis freáticos. Outro fator é a neblina fotoquímica, NOx. Talvez você conheça por outro nome, nevoeiro fotoquímico. Trata-se de uma densa névoa escura presente nos grandes centros urbanos, que torna a paisagem carregada e pouco visível. Sabe-se que a queima de combustíveis automobilísticos emitem no ar centenas de substâncias tóxicas, entre elas hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, por exemplo. Nessa dupla é mais conhecida como NOx, mistura de NO e NO2. Desta forma, a camada poluente fica próxima a nós, humanos, causando infinitos danos à saúde como a respiração e a visão. Por último, temos as metas mundiais. Como já sabemos, existem metas criadas para estabelecer objetivos universais. Tais metas podemos chamar de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos, por exemplo, Fome Zero e Agricultura Sustentável, que faz lembrar do Haber-Bosch e até que ponto essa prática é saudável, saúde e bem-estar com relação à alimentação e à poluição cada vez mais frequente, gerando e agravando as mudanças climáticas, e por último, a ação contra as mudanças globais do clima, sendo bem objetiva e autoexplicativa. Isso, como vimos anteriormente, sabemos que o nitrogênio ele causa muitos problemas, né? Muitos impactos ambientais, sociais e econômicos, né? Tendo isso em vista, muitos países vêm adotando práticas de sustentabilidade para diminuir os impactos desse nutriente no solo. Hoje eu vou usar três exemplos, né? Brasil, China e Estados Unidos para explicar as práticas que eles adotaram, né, para diminuição desse nutriente. Começando com o Brasil, né, uma pesquisa da Embrapa, mostram que a fixação, né, biológica de nitrogênio, né, chamada de FBN, que é um processo realizado por alguns micro-organismos que promovem nutrição nitrogenada nas plantas, pode contribuir para a redução das emissões atmosféricas do óxido nitroso, né, em lavouras de grãos de cana-de-açúcar, por exemplo. O experimento ele foi realizado na Bahia com bactérias fixadoras de nitrogênio na cultura do milho e revelou que, além do acréscimo de produção, os micro-organismos contribuem para uma maior eficiência do fertilizante. Né, um comentário de um pesquisador foi possível reduzir pela metade a dose de fertilizante aplicado e, consequentemente, reduzimos as emissões de gases de efeito estufa. Esse estudo da Embrapa Agrobiologia também revela que a forma mais direta e mais barata para a redução das emissões de NO2 nas lavouras pode ser conseguida com a participação dessa fixação biológica, né?
A FBN é um processo bioquímico natural realizado por bactérias que conseguem tirar o nitrogênio do ar e fornecem diretamente à cultura, fazendo fertilização do sistema. Então, como dito no podcast passado, né, que a gente viu que, por exemplo, existem sojas modificadas geneticamente para aumentar a fixação de nitrogênio, que também foi uma pesquisa realizada pela Embrapa, mostra que isso não foi exatamente eficiente, né, por conta de que a mais de 50% do nitrogênio não é absorvido pelas plantas, e esse nitrogênio que estava sendo fixado pela soja estava sendo lixiviado. Então a Embrapa fez uma nova pesquisa através de novas tecnologias para mudar isso, né, fazer com que as plantas consigam fixar, né, um nitrogênio e consigam utilizar esse nitrogênio, né, de uma forma mais eficiente através da FBN. No governo chinês, né, que é o maior produtor, né, de fertilizantes do mundo, a ideia é um pouco diferente, né? Só que, por exemplo, nos últimos anos, o governo chinês ele tem feito grandes esforços para reduzir o impacto ambiental negativo da entrada excessiva de N, né? Ele inclui o incentivo à utilização de fertilizantes orgânicos e a promoção do retorno da palha. O resultado dessas medidas são notáveis, né? A utilização de fertilizantes sintéticos de azoto na China atingiu seu pico na década de 2010 e a taxa de utilização de fertilizantes orgânicos aumentou. Então, basicamente, na China existe essa política de aumento do uso, né, do fertilizante orgânico, né, para justamente diminuir os impactos do NO2 no solo. E nos Estados Unidos, né, por fim, a gente sabe que os Estados Unidos também possui política ambiental muito forte, né, nesse ponto não seria diferente. Na agricultura dos Estados Unidos, a política de conservação, né, tem tradicionalmente dependido da assistência financeira e técnica através de programas, como o Programa de Incentivo à Qualidade Ambiental, né, para promover a adoção de melhores práticas de gestão da agricultura. Então, os Estados Unidos segue a mesma ideia, né, de mudar como que funciona esse sistema da agricultura para diminuição do NO2 na atmosfera. Enfim, esses foram alguns exemplos de alguns países que usam, né, de práticas e políticas, né, sustentáveis para a diminuição de NO2 no solo. Alguns deles, né, como a China, já tem grandes problemas com esse nutriente, por isso promove muitas práticas para diminuição dele. E tem alguns países como o nosso, né, nosso país, Brasil, né, que mesmo não tendo grandes problemas com nitrogênio, já faz pesquisas justamente para não ter que lidar com os impactos dele no futuro. É isso, ficamos com mais um episódio desse podcast e nos vemos no próximo episódio. Até mais!